Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a minha história, como eu comecei na papelaria personalizada. Meu nome é Mara, tenho 40 anos e uma filha de 11 anos. Desde quando ela tinha um aninho somos só nós duas, então enfrentamos diversas batalhas. Morávamos em outra cidade, uma cidade bem maior, então ela ficava na escolinha o dia todo, trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde. Então eu deixava ela na escolinha, sempre chorando, sempre. Aí quando ela começou a entender, ela falava: mamãe, me tira daqui, não quero ficar aqui. E aquilo era muito difícil para mim, porque nós não tínhamos nenhuma rede de apoio, era só eu e ela. Então eu saía correndo do meu serviço, ia buscar ela 6 horas, e como ela ficava muito tempo na escolinha, ela ficava com muito sono, dormia muito cedo. A sorte que tinha um parquinho perto de casa, onde a gente morava, que eu passava lá, brincava com ela um pouquinho, era o tempo de eu ficar junto com ela, chegava em casa, dava banho e janta, ela já dormia. Eu trabalhava numa empresa no departamento de compras, comecei lá como vendedora e depois eu fui para o departamento de compras, que era um setor que eu sempre queria, eu adorava fazer compras, adorava esse setor. Só que lá é difícil trabalhar em empresa com muitas pessoas, né? Tinha dia assim de sair chorando, porque é complicado você conviver com certas pessoas, mas foi dali que eu tirei o sustento para minha filha por muito tempo e eu sou grata por isso. Na vida a gente aprende, quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece, né? Só que nós tínhamos um problema assim de dinheiro, né? Porque o salário, ela tinha a pensão dela, lógico, que o pai dela pagava super certinho, sempre pagou, paga até hoje, mas eram muitos gastos, né? E só eu que trabalhava, mas a pensão não dava pra gente quase passar o mês, passava assim muito apertado. O nosso passeio mesmo era pracinha, para distrair ela. Quando foi em 2015, eu me mudei para a cidade dos meus pais, uma cidade pequenininha, porque não tinha mais condições, eu não conseguia mais manter a casa, porque pagava aluguel e tudo mais, né? Não tinha mais condições. Aí mudei para a cidade dos meus pais, uma cidade pequenininha, pagava aluguel também, uma casa pra gente, mas o aluguel é mais barato, né? Devido à cidade ser pequena. Mas eu continuei viajando, fiquei trabalhando até 2018. Eu fiquei viajando todos os dias com o ônibus da prefeitura, que o prefeito me cedeu, que é o ônibus da saúde que levava os pacientes para Catanduva, que é a cidade que eu morava. Trabalhava e morava. Depois eu vim para onde eu estou hoje, que se chama Irapuã. Então eu levantava 4 horas da manhã, pegava minha filha dormindo, colocava no carro, chegava na minha mãe, tirava ela do carro, colocava na cama, ela nem se mexia, continuava dormindo. Mas isso foi debaixo de chuva, mas tudo bem. Aí eu tinha hora para ir, o ônibus saía às 5 horas da manhã e voltava, só Deus sabe. Naquela época não tinha hora para voltar, chegava tipo 7, 8, já teve dia de chegar 9 horas da noite. Aí eu já nem pegava mais ela acordada, fazia a mesma coisa. Colocava ela no carro e levava para casa dormindo. Até que em 2018 aconteceu um acidente numa outra linha que levava paciente também e tinha os estudantes que iam nesse ônibus. Aí o prefeito da época cortou o ônibus. Eu fiquei desesperada, porque se eu fosse viajar de carro não dava, não ia compensar a viagem, o salário ia ficar na pista, que dá 60 quilômetros entre uma cidade e outra. O que eu tive que fazer? Tive que pedir as contas, porque não tinha jeito. Mas antes disso, eu ia trabalhar na mesma empresa, mas numa cidade mais próxima da minha. Mas onde eu estava trabalhando, entrou um rapaz que, não sei o que se passa na cabeça, achou que meu salário era o maior de todos. Mas infelizmente, no Brasil, a mulher não é reconhecida por tudo que ela faz. O salário de mulher é menor do que o salário de homem. Então ele fez de tudo para puxar meu tapete. E aquilo foi me cansando de uma tal maneira, mas se ele fez tudo isso foi com autorização do meu chefe, né? Porque se ele realmente quisesse que eu continuasse lá, ele iria falar para a pessoa parar. Aí um dia eu já cheguei assim, sem uniforme, sem nada, eu falei assim, pra mim não dá mais. Saí com uma mão na frente, outra atrás, só com férias, acho que eu tinha, e vim embora. Assim, aí começou o desespero, né? O que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre gostei de trabalhar com trabalhos manuais, sempre fiz alguma coisa.
E aí eu falei assim, bom, vou comprar uma impressora. Comprei parcelada no cartão da minha mãe, em 10 vezes. E peguei o computador do meu irmão emprestado. Aí comecei a pesquisar na internet, vídeo no YouTube, como que fazia. Comecei fazendo topo de bolo. Tinha encomenda de topo de bolo, caixinha, comecei a fazer caixinhas, tinha encomenda. Só que não dava para sustentar uma casa ainda, porque você precisa trilhar um caminho para você viver só de personalizados. Aí tive que voltar a trabalhar. Consegui um emprego temporário nos Correios. E depois dos Correios eu fui ser caixa de supermercado, porque o contrato ia encerrar. Gente, caixa de supermercado tem que ser muito bem remunerado, porque olha, elas merecem o nosso respeito, porque é um trabalho muito complicado, mexe muito com a cabeça, né? Você lidar com pessoas o dia todo, às vezes tem pessoas que são mal educadas, não reconhecem que você está ali trabalhando, e é até tarde, trabalha de sábado, trabalha de domingo. E dali, o meu ex-patrão, de quando eu tinha 16 anos, que eu trabalhei para ele, numa fábrica de costura, me ligou se eu não queria ir trabalhar lá. E eu gosto muito dele, ele é uma pessoa sensacional, sou grata a ele também. Fui trabalhar na fábrica, trabalhei lá por 2 anos, de 2018 até 2021, 2019 até 2021. Trabalhei lá e lá era um horário ótimo, das 7 às 5 eu podia ficar mais tempo com a minha filha e fazendo os personalizados. Não parei, desde quando eu comecei eu não parei. Aí você vai estudando, você vai se aperfeiçoando e você vai conseguindo mais clientes, né? Vai vendendo mais. Só que em 2020 eu tive transtorno do pânico. É horrível, gente, não desejo para ninguém, é uma coisa muito pesada, você não tem controle sobre o seu corpo, você não tem controle sobre a sua vida. Foi muito difícil, muito. Aí eu comecei a faltar muito porque eu já não conseguia trabalhar. E era muita troca de medicação, porque até acertar uma medicação demora. Mas, gente, é horrível. Então, se você conhece alguém que tem, apoia muito ela, porque é difícil. Você entra num poço, você não consegue sair. Mas para você sair dele, é só você. E até hoje, não tem cura, né? Você aprende a controlar. Hoje eu não tomo medicação nenhuma mais. Depende muito da situação que ela quer, assim, dar as caras, aí você consegue controlar, você consegue sair e tudo mais. Quando foi em 2021, tava muito alto, assim, o meu transtorno, eu falei assim, não dá mais, eu não posso nem fazer mais isso com o meu ex-patrão de tanto faltar, porque eu tinha que pegar atestado. Trocava medicação, era atestado de 15 dias, não é justo, a gente tem que pensar neles também. Aí eu falei assim, olha, não dá mais, vou enfiar a cara e a coragem e vou trabalhar somente com personalizados, seja o que Deus quiser. E assim foi, fui trabalhando, montando kit, lojas na internet, comecei a vender, já vendia pelo Loracete, mas não era tão frequente, sabe? Tinha uma coisa ou outra, então vendia pouco. Aí eu fiz cadastro na Shopee, comecei a vender pela Shopee. E assim, cá estou eu trabalhando desde 2021, cuidando da minha filha, trabalho em casa, meu ateliê, fiz meu ateliê do jeito que eu queria, trabalho dentro da minha casa, na sala. Então eu trabalho aqui, com o que eu gosto, com o que eu amo, sou muito bem remunerada com isso. A papelaria, ela tem um mercado diverso, você pode fazer kits de festa, topo de bolo, encadernação, corporativo, tem muita coisa que você pode trabalhar, engloba muita coisa e ela te traz muitos frutos. É uma profissão que ela te remunera muito bem, se você souber trabalhar certinho, se você tiver as técnicas certinhas para trabalhar. Qualquer coisa que você vai montar, que você vai abrir, você tem que estar ciente que você vai ter que trabalhar muito no começo para você conquistar o seu espaço. Tudo que você vai fazer, você tem que trabalhar bastante para conquistar o seu espaço. Mas eu conquistei o meu espaço, hoje eu tenho um ateliê Mara Batistella personalizados, que eu falo com muito orgulho, tenho meu CNPJ e trabalho aqui na minha casa. Espero que vocês tenham gostado da minha história e que vocês se inspirem, porque eu sei que tem muita mãe nessa situação que eu passei, que a gente é sozinha, não tem rede de apoio, se a gente não trabalhar, se a gente não correr atrás, a gente não tem. Mas você tem que aprender que a gente tem que ser forte e corajosa sempre. Muito obrigada!